coração. É Tu que nos quebranta, Senhor, que Tu que prepara esse terreno fértil que é o nosso coração, a nossa alma. Fala a cada um de nós aquilo que necessariamente precisamos ouvir essa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós temos encerrar aquela sequência de palavras que nós estamos trazendo a respeito do combate, de como a convivência da igreja cristã, de nós cristãos, no meio de uma sociedade corrupta. Como é que seria o nosso comportamento? Nós já falamos da anomalia que temos que ser, anômalos, diferentes de tudo. Precisamos chamar a atenção pela nossa postura. Precisamos dizer não aos comportamentos, a tudo que o mundo tem oferecido. Precisamos verdadeiramente dizer não, confiando única e exclusivamente a Deus. Esse tem que ser o comportamento, esse é o chamado que nós, cristãos, precisamos ter nesse combate. Quando a gente vê a sociedade se organizando como um todo para combater essa corrupção, que tem afetado o Brasil. Thales, não estou gostando, tá legal, está reverberando muito. Quando a gente tem visto a sociedade combatendo, e inclusive muito de nós, deixa eu aí, Thales, porque fica ruim assim, quando alterando a voz. Estava normal aquela hora, amém? Inclusive quando a gente vê muitos de nós tecendo alguns comentários a respeito da corrupção, dos corruptos, muito envergonha a igreja cristã no Brasil. O comportamento, a postura através desses comentários não tem sido, enfaticamente falando, o comportamento que um cristão deve ter no meio dessa sociedade corrupta. Não estamos sendo anômalos, nós não estamos demonstrando a forma correta de combater isso. E nós vimos que a forma correta é na nossa vida, no nosso dia a dia, dizendo não a esse tipo de comportamento. Então, quando a igreja, nós, membros da igreja, nós que formamos a igreja, nós dizemos, nos tornamos anômalos a isso, diferente de tudo isso, dizemos não, nós precisamos ter na sociedade, como igreja, credibilidade, que é a palavra que Deus quer trazer, falar conosco hoje, para encerrar isso, para a gente começar verdadeiramente a botar em prática. Nós, como igreja, combatermos essa corrupção que tem tomado conta, não só de Brasília, como muitos falam, não só dos palácios dos governos, mas dos nossos lares, das nossas empresas, da nossa vida no nosso dia a dia. Então nós precisamos ter esse comportamento anômalo, precisamos dizer não para termos credibilidade. Você vê a figura aí, uma pessoa se soltando, sem pestanejar, confiando, dando credibilidade à pessoa que está atrás. Essa mulher representa essa sociedade, essas pessoas que estão fora, e esse rapaz representa o cristão, a igreja. É disso, nós precisamos ter credibilidade para podermos influenciar a sociedade. Mas, uma pergunta: hoje a igreja cristã, ela tem credibilidade perante a sociedade? Os cristãos têm essa credibilidade perante as pessoas do mundo? O papel do cristão na sociedade: pode confiar, eu sou crente. Houve um tempo em que a credibilidade era a marca registrada do cristão. Quando a pessoa descobria, as pessoas mais antigas aqui sabem disso, que a pessoa era crente, fazia negócio de olho fechado, seguia o comportamento. Hoje, não sei se alguém tem algum bancário, algum gerente de banco, mas hoje, quando vai se fazer um crédito, é ponto negativo. Num crédito, quando se descobre que é um crente. E quando diz que é um pastor, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa voltou. O que mudou? Nós precisamos voltar a adorar a Deus através do nosso testemunho. Precisamos ser uma igreja testemunhal, que vive de testemunho. Hoje, na nossa escola bíblica, foi fantástico. Falamos do chamado que a igreja tem de servir um ao outro. E é um chamado pessoal. O nosso chamado é para ser testemunha de Cristo aí no mundo. Então, quando a gente olha isso, quando a gente vê
que mudou isso. Por quê? Porque o nosso testemunho não tem sido correto, o testemunho da igreja. E que imagem é essa que as pessoas têm da igreja hoje? A gente pesquisa e analisa, e quando a gente escuta, que imagem que as pessoas que estão aí no mundo, as pessoas que estão envolvidas nesse curso do mundo, no meio dessa corrupção toda, quando a igreja se apresenta, que imagem que elas têm? E infelizmente, quando a gente olha, eles têm uma imagem de uma igreja hoje muito religiosa, muito mística, uma igreja hoje que se preocupa muito com o materialismo, uma igreja coisificada, onde um pastor adentra um templo com um carro, mandando todo mundo passar a mão no carro e tomar posse. E isso não foi uma só igreja, isso virou mania. Para todo lugar tem muitos pastores tomando esse tipo de coisa. Uma igreja onde tudo é aquilo que você precisa. A visão que tem hoje é uma igreja onde fornece para as pessoas aquilo que ela quer: cura, restauração da alma, prosperidade, e se fazem campanhas e campanhas. Essa é a visão que as pessoas têm da igreja, aonde virou um balcão de negócio, onde se vende tudo, aonde voltou-se a venda das indulgências de forma diferente. Vende-se qualquer tipo de coisa: sabão em pó ungido, óleo ungido que veio de Jerusalém, sprays que tiram o pecado. É qualquer coisa, vassouras ungidas para varrer a imundície. Então, olha a imagem que nós estamos passando, a imagem que a igreja passa no todo, quando você tem isso. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, a Letícia se apresentou para a família do namorado dela: eu sou filha de pastor. Eu imagino como é que eles vão pensar. Depois o namorado dela foi falar: vixe, meus pais ficaram com o pé atrás. Será que ele é daqueles pastores que vende vassoura? Será que ele é daqueles que roubam paletó? Porque é a imagem que se tem hoje de uma igreja cristã. Então, é todo tipo de coisa, até a unção do cuspe tem. Então você vê que se faz tanto tipo de coisa. Então, olha o que está, a imagem que está se passando. Como que uma igreja que transmite uma imagem dessa vai gerar credibilidade em relação a ações de combate ao meio corrupto? O que é que nós estamos passando como cristão para essas pessoas? O que é que isso tem pautado as pessoas em relação à palavra de Deus? Tudo isso tem respaldo na doutrina cristã, na palavra de Deus? E o texto que a gente quer meditar hoje, através disso, para a gente entender sobre credibilidade que a igreja cristã precisa ter, se encontra lá em 1 Pedro. Se você puder abrir sua Bíblia aí, capítulo 3. E nós estamos estudando 1 Pedro, por isso que as palavras a gente tem que trabalhar em cima delas, porque nós temos que expor a palavra. Não pode ser a ideia do pastor, mas o pastor precisa ser o mordomo que entrega aquilo que Deus já colocou aqui, que é a palavra de Deus. E lá ele diz assim, 1 Pedro 3,16: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos com os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Eu tenho que ter uma boa consciência, para que quando as pessoas atacarem a igreja, elas ficarem confundidas com o quê? Com o meu bom procedimento, um procedimento diferente do que o mundo está acostumado a ver. É este bom procedimento que gera em mim consciência tranquila, que vai fazer com que eu, como igreja, tenha credibilidade com as pessoas, porque as pessoas vão vir atacar, as pessoas vão falar mal por conta dessa imagem que nós temos, que essa imagem foi já produzida desde o começo. Jesus Cristo, quando ele ressuscita, a primeira coisa que se faz é corrompe-se os guardas para dizer que realmente foram os discípulos que foram lá e levaram o corpo de Cristo. A igreja já começa a ser maculada com algumas coisas impostas pelo mundo, para trazer essa mancha. Mas o bom procedimento dos apóstolos e dos seguidores de Jesus, é por isso que Pedro escreve a uma igreja perseguida: estão falando mal de vocês. Nero falou que foi vocês que colocaram fogo em Roma. Mas o bom procedimento de vocês vai fazer com que essas pessoas se calem.
vai fazer com que eles fiquem confundidos. Mas isso aí não é o povo que fala tanto, mas eles agem diferente, eles não aceitam propina, eles não entram na contramão, eles não mentem, eles não adulteram. Eles têm um procedimento correto, cristão. Então, desde o princípio, a igreja ela sempre foi imaculada, porque o inimigo tentava fazer isso. Da mesma forma como temos hoje, de uma forma abrupta. Como a gente tem visto a imagem que, quando você fala de igreja, é muito difícil, tem pessoas que têm dificuldade de entrar na igreja. Por isso que às vezes um culto numa residência é mais evangelístico, porque a ideia que se tem do que tem aqui dentro é que a gente bola planos mirabolantes e tudo isso que a gente mostrou e um pouco mais, ou muito mais. Mas o nosso bom procedimento como cristão, sendo anônimos, um procedimento diferente do que o mundo tem aí, vai fazer com que essas pessoas fiquem confundidas no que elas falam mal de nós. E isso gera uma boa consciência. Mas como é que está a nossa consciência quando nós vamos nos deparar com o mundo? Porque a consciência é algo que tem guardado dentro de mim. Não é algo externizado para fora. É algo que está aqui dentro. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu penso. Eu sei como eu levo os meus negócios. Eu sei como eu levo os meus relacionamentos pessoais. Então, o que Pedro está escrevendo, o que Deus está mandando dizer, é que você verdadeiramente tenha procedimentos in natura, quer dizer, que venha de dentro de você, que saia de dentro da alma transformada. Uma igreja cristã é uma igreja formada por pessoas nascidas novamente, não mais carne, sangue, mas agora espírito. Então, é boa consciência, eu sei dentro de mim. Então, quando eu tenho essa boa consciência, eu consigo me aproximar. Eu consigo ir para ser influência, para combater o mal fazendo o bem, com os meus bons procedimentos. Não bons procedimentos fabricados, para influenciar. A gente vai para frente, manda filmar, nós estamos dando aqui essa cesta básica, nós estamos aqui atendendo esse. Mas a minha consciência não está tranquila, porque aquilo não é meu, aquilo eu pré-fabriquei, para que eu quero que influencie, mas aquilo cai por terra, e aí se torna algo muito pior. Então, quando a gente analisa e olha o texto da palavra, ele vem trazer em nós qual deve ser o comportamento verdadeiro da igreja cristã como um todo. E aí, para gerar essa credibilidade, para ter esse bom comportamento, nós precisamos ter bons procedimentos. E quando a gente percebe que é bom procedimento, a gente precisa ampliar. Um dia nos estudos aqui da terça-feira, o que é o bem? A gente precisa ter uma amplitude maior do que significa fazer o bem, do que é esses bons procedimentos. E geralmente esses bons procedimentos, geralmente não, o que a palavra de Deus, o que Cristo coloca, é tudo que é contrário aos procedimentos do mundo. É perdoar quem me magoa, é orar por quem me persegue, é ajudar quem me prejudicou. E esse é um bom procedimento que cala as pessoas, que transforma a vida das pessoas. Mas esses bons procedimentos vão gerar marcas em mim. Sim, vão machucar. Mas é nisso aí que está a questão da credibilidade. Jesus Cristo, quando ele ressuscita e ele aparece aos seus discípulos, e aí é avisado a Tomé que Jesus apareceu, ele, como assim? Quem disse que é Jesus? Por que é Jesus? E olha o que Jesus Cristo fala para Tomé. Nós lemos no prefácio aqui, na nossa leitura inicial. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. As marcas, e aí Tomé responde: Senhor, as marcas que Jesus carregava em si, dos seus bons procedimentos em relação a nós, e esses bons procedimentos foi morrer no nosso lugar. Essas marcas gerou o quê? Credibilidade. Agora tu não vai ser mais incrédulo, tu não vai ser crente, porque o que está gerando credibilidade são as marcas, é inconfundível. Então o que a gente percebe é que a igreja cristã
precisa ter o quê? As marcas de Cristo. Nós precisamos ter essas marcas. São as marcas de Cristo em nós. E digo, quem está estudando conosco às terças-feiras tem que prestar atenção, formada pelo sofrimento, da perseguição leve e momentânea que passamos por aqui para gerar marcas, para gerar credibilidade. São essas marcas que o cristão traz por perdoar quem ofende a sua face, por quem lhe rouba, por quem lhe faz mal. São as marcas que ele carrega por deixar de alimentar para alimentar aquele que está com fome. São essas marcas que são as mesmas marcas que Cristo carregou em si, por amor a nós. Marcas da graça, um amor imerecido, uma coisa diferente, porque amar só quem me faz o bem, os corruptos também fazem. Mas amar quem me corrompe, e isso só Cristo faz, só os cristãos fazem. Então, o que vai gerar credibilidade para nós, a despeito desse combate que nós vamos ter, e nós nos impormos na sociedade para não mudar a sociedade, mas mudar o cidadão. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2 que nós antes andávamos no curso do mundo. O mundo não mudou o curso e não vai mudar. Muda são as pessoas que saem desse curso e começam a andar agora no curso de Cristo, que começam a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, não vamos mudar a sociedade, nós não vamos mudar talvez a nação, mas nós vamos mudar o cidadão, as pessoas. E para gerar credibilidade nessas pessoas, para essas pessoas entenderem e reconhecerem, quando eu também quero isso para mim, elas precisam ver algo em mim concreto, não é palavra. O que eu falo não gera mudança, mas vai gerar mudança o que eu faço. É o meu exemplo que gera mudança. É aquilo que nós fazemos, é as marcas que estão em mim. As pessoas olham para você, olham para um casal, por exemplo, aonde houve o adultério, mas a esposa perdoou. Mas esse perdão que teve ali gerou marcas profundas nela, porque ela tudo sofreu, ela tudo suportou, mas hoje o casamento dela é vitorioso e ela carrega essas marcas na vida dela. São essas marcas que geram credibilidade quando ela fala: coloca Jesus na sua vida, que Jesus salve o teu casamento. Então, o chamado de Cristo para nós é negar a nós mesmos e carregarmos a cruz. A cruz é lugar de sofrimento, é lugar onde gera marcas. Jesus mostrou para Tomé isso, porque Tomé falou: quem disse que ele é Jesus? Aí Jesus falou: está aqui, filho, toca aqui, toca aqui. As marcas de Cristo. Cadê as nossas marcas? Quais são as marcas que nós somos conhecidos? Como pessoas que só vivem atrás de prosperidade? Como pessoas que só vivem atrás dessas coisas sem nexos? Óleo, vassoura e tantas outras loucuras mais, andar descalço, rapar a cabeça, ficar não sei quantos dias sem falar. São essas as marcas de Cristo? Ou não é a marca do amor, do perdão, da graça? Mas essa é a marca da igreja verdadeira. Essa é a marca que mostra que somos parecidos com Cristo Jesus. Essa é a igreja testemunhal, a igreja que testemunha a respeito de Cristo. É a igreja conhecida por Deus. E sim, existe uma igreja desconhecida. Uma igreja que Deus não reconhece e não conhece. E se existe uma igreja que Deus não conhece e não reconhece, como é que essa igreja vai ser conhecida e reconhecida pelas pessoas? Porque a igreja reconhecida é a igreja que tem a marca, é a igreja que carrega em si a marca de Cristo. Todas as outras que não carregam essa marca não são reconhecidas. E incrível, e a gente é muito combatido quando a gente fala a respeito disso, que as pessoas falam: não pode, toda igreja é de Deus, todo mundo que fala Jesus, está no Jesus é de Deus. Quem disse isso? É por isso que nós estamos carregando essas marcas diferentes das de Cristo.
Não adianta dizer apenas Senhor, Senhor, não adianta apenas vir aqui e falar em nome de Jesus. Não adianta. Não adianta pregar o nome dele, não adianta cantar louvores no nome dele, não adianta sair dizendo que é cristão. Precisa ter marcas verdadeiras, de bons procedimentos. Olha como é forte o texto, como nós estamos nos deixando enganar a nós mesmos. E todos os caminhos levam para Deus. Falou que é evangélico, amém, está tudo salvo. Quem disse? Quem disse que um grupo reunido que canta louvores, que prega no nome do Senhor, que faz milagre no nome do Senhor, que expulsa demônios no nome do Senhor, tem alguma coisa a ver com Deus? Quem disse? O que faz a diferença é nós fazermos a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus gera marcas. Olha o que diz o texto, Jesus Cristo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Não é só dizer que é cristão. Esses dias eu conversando com alguém, aí a pessoa, uma dificuldade muito grande na vida, eu falei, eu vou orar. Você vai orar? Mas como assim orar? Você precisa nascer de novo, querido. Que orar? Você é cristão? Como é que é a tua vida? Você morreu para si mesmo? Então quer dizer que é só fechar os olhos, Senhor, Senhor? Quem disse? E a vontade de Deus quer perdoar, quer se afastar da iniquidade, do pecado. É muito forte o texto. Jesus diz assim, preste atenção: muitos, o termo muitos no grego é makros, amplitude geral. E quando ele diz que poucos encontrarão a porta estreita, o termo grego é mikros, mínimo. Olha que coisa interessante, diz muitos, uma amplitude muito grande, vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu não profetizei no teu nome, eu não expulsei demônio no teu nome, no teu nome eu não fiz muitas maravilhas, eu não levei cesta básica, eu não dei cera, eu não faltava para a reunião, eu ia lá no teu nome. Muitos vão dizer isso, muitos, como tem muitos dizendo, como tem muitas pessoas se reunindo dizendo em nome do Senhor Jesus, e somos todos igrejas cristãs. Mas que igreja cristã é essa que não faz diferença? Que não é uma luz no meio de umas trevas imensas de corrupção que está aí? Aí Jesus está falando, não te conheço, olha que texto pesado. Então eu lhes direi abertamente, nunca, não é que eu não te conheço agora, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o iníquo. O que é a diferença de justiça de Deus? Iníquo significa isso. Eu nunca vos conheci. Vocês que se reuniram no meu nome, vocês que cantavam louvores no meu nome, vocês que faziam maravilhas no meu nome, eu nunca vos conheci. Vocês não têm as minhas marcas, vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. Vocês estão preocupados só consigo mesmo, só com o que lhe é benefício para si próprio. Mas o que nós estudamos hoje na escola bíblica, o chamado para servir, porque Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu sou Senhor e Mestre, mas eu dei um exemplo para vocês, façam igual. Isso é o chamado de cristão, a igreja. Então a igreja verdadeira não é que se reúne no nome de Jesus, não é que coloca o nome igreja cristã, igreja evangélica, igreja protestante, igreja que seja. Não é isso. Quando o povo estava lá no Egito, que a última praga foi lançada, Deus falou para Moisés, mata um cordeiro e passa o sangue dele, sem mancha, um cordeiro que não tem mancha, mácula nenhuma, nos umbrais da porta, e mande que as pessoas fiquem dentro desta casa. O que fez com que as pessoas, os primogênitos não fossem mortos, não era a característica dele, não era a atitude dele, era eles estarem debaixo da marca que Deus mandou. O que faz uma igreja ser verdadeira não é o nome,
na placa. Não é no que eu digo, mas é no que eu faço. É nas marcas de Cristo em mim. Eu carrego em mim as marcas de Cristo, porque eu tenho bons procedimentos. Que bons procedimentos? Reciclagem de Cristo. Eu amo meu próximo, eu amo meu inimigo, eu falo mal de quem fala bem de mim, e isso gera sofrimento, isso gera dor, isso machuca. Mas é isso aí justamente que vai gerar credibilidade às pessoas, que as pessoas vão olhar e falar: isso é anômalo. Por quê? Porque eu estou dizendo não para o mundo, porque eu estou seguindo a Cristo. Isso está gerando credibilidade. Mas eu simplesmente dizer que sou cristão, levantar uma bandeira e ir para dentro do congresso, reúne a bancada cristã. Que bancada cristã? Por quê? Porque se intitulam cristãos. Não é uma pessoa chegar aqui, ler a palavra e dizer a palavra de Deus. É uma pessoa que diga a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. A igreja tem que ser praticante. A igreja tem que viver a palavra. É muito forte isso: nunca vos conheci. Uma igreja desconhecida de Deus, ela não tem condições de ser influência em lugar nenhum, porque ela não é luz, porque ela não é sal. Então, quando a gente olha esse mundo, o Brasil é um país evangelizado, Imperatriz é uma cidade evangelizada, tem igrejas para todo lado, mas cadê o exemplo? Cadê as práticas? É irmão brigando com irmão, é irmão brigando com o povo do mundo, é divórcio para todo lado, é ódio, rancor marcando todo lado. Que diferença é essa? A gente olha que tem que mostrar aparência. Então, se é cristão, muda a roupa, muda o que você come, o que você bebe, e isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é prática. Nunca vos conheci. Você já pensou eu chegar lá em cima assim: não, mas eu preguei teu nome, eu abri minha casa toda quinta-feira no teu nome, Senhor. Eu fiz vários casamentos no teu nome, eu dei aula na escola bíblica no teu nome. Senhor, não, mas tu nunca fez a vontade do Pai. Era só a tua vontade. É só o que você era benefício para você. Eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Você já pensou em não ser conhecido de Deus? Então, se Deus não me conhecia, quando eu orava, ele não me escutava. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse que Ele conhece as suas ovelhas. Então não eram ovelhas de Cristo, eram bodes do mundo, que faziam a sua própria vontade e faziam dizendo que faziam em nome de Jesus. Então a igreja, nós, para combatermos, como igreja verdadeiramente cristã, como cristãos, combatemos sermos uma parte significativa no combate a essas coisas tão corruptas que a gente vê cada dia mais. Nós precisamos ter bons procedimentos, precisamos ser imitadores de Cristo nas nossas atitudes, não é na nossa fala, e não é batendo, não é falando mal, é imitando Jesus Cristo, é orando, é abençoando, é amando indistintamente, a qualquer um que seja. Essa é a verdadeira igreja de Deus. Nunca vos conheci. Que palavra forte, que palavra forte. A igreja que transforma não é essa igreja, é a igreja conhecida de Jesus Cristo. E qual é a igreja conhecida de Jesus Cristo? Qual dessas aí? É a presbiteriana do Brasil Independente, é a igreja evangélica luterana, igreja do Brasil para Cristo, Nova Vida, Renascer? Qual dessas? Assembleia Universal, Sara Nossa Terra, Catedral, Igreja Cristã do Brasil? Qual é a igreja? Qual é a igreja conhecida de Jesus? Qual é a verdadeira igreja conhecida de Jesus? Primeiro a gente precisa partir do princípio de entender o que é a igreja. O chamado é para quem? É por isso que na grande maioria das vezes nós não cumprimos o chamado, porque nós entendemos que o chamado é institucional, e não é. Quem institucionalizou a igreja foi o homem, não foi Deus. O chamado é para você, é para você servir independente se o outro do seu lado não serve, é para você ser trigo independente se tem joio aqui no meio,
É para você ser imitador se tem gente que faz completamente diferente. É para você, é você que vai ser luz, sal. Eu e você, e mais você, e mais você, somos a igreja, nós, pessoas. Não é uma instituição. A gente não pode confundir. Igreja não é um monte de tijolos. Igreja é um monte de pessoas, é feito de pessoas. As atitudes não é da instituição, não é do CNPJ, é do CPF. É individual, é a tua atitude cristã. É nós que devemos ter esse comportamento, somos nós. Não é o comportamento de uma instituição em si, por isso que nós nos decepcionamos e por isso que não tem credibilidade, porque nós nos apresentamos à sociedade como igreja, como instituição, levamos a bandeira do nosso nome, e nós precisamos levar a sociedade, a igreja cristã, como pessoas imitadoras de Cristo, nós, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em templos feitos por Ele. Nós que somos a igreja verdadeira de Jesus Cristo, querido. A igreja de Jesus Cristo era formada por quê? Por verdadeiros adoradores, é o que está escrito lá em João, capítulo 4, de 20 a 24. De adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que têm bons procedimentos, que carregam em si as marcas de Cristo. Olha Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Olha o final da vida de Paulo. Ele era tão parecido com Jesus Cristo que foi necessário botar nele um espinho na carne, para que ele não se achasse o próprio Cristo. Ele carregava nele as marcas, por amor às pessoas, ao próximo. Somos nós, pessoas, como igreja, que vamos gerar, que vamos conseguir fazer a diferença nessa sociedade tão corrupta, querido. Eu e você, individualmente, não olhando para o lado, mas olhando para Cristo. Como eu falei ontem lá na cerimônia de casamento, uma carreira foi proposta a nós. Seguir a Jesus Cristo, e nessa carreira eu tenho que olhar para Ele, para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da minha fé, é Ele que é o exemplo, é para Ele que eu olho. Mas é no que eu faço, nas minhas atitudes pessoais, é praticando a palavra de Deus. Essa aí é a grande diferença da verdadeira igreja de Cristo, a igreja que Jesus conhece, a igreja que pratica a palavra. É essa igreja que é sal da terra, a luz do mundo. É essa igreja que precisamos ser para combater a corrupção, para sermos um grito de combate à corrupção, com as nossas atitudes humildes e mansas, parecidas com Cristo. Isso vai calar a boca deles. Isso vai fazer com que eles não sejam destruídos, mas sejam transformados pelo Evangelho da salvação. Eu não quero mudar o Congresso Nacional, eu quero mudar os congressistas. E quando eles forem transformados, provavelmente eles não vão querer mais estar naquele meio, porque aquele meio é um custo muito. O grande problema é que a instituição Igreja Cristã quer transformar o meio, quer inclusive dominar o meio, quer tomar conta da presidência, tomar conta dos palácios governamentais como um todo. Nós não vamos mudar o meio, nós precisamos tirar as pessoas do meio e trazer para o nosso meio, para praticar, para viver a palavra de Cristo. É isso que Deus quer falar conosco. Sejam praticantes da palavra que Pedro está falando, tenham os bons procedimentos e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A igreja que não pratica a palavra, querido, que só ouve a palavra, ela é uma igreja de enganados e de enganadores. Ela não influencia ninguém, ela vira chacota no meio da boca do povo. Mas a igreja, e quando eu falo igreja, não é instituição, é você, sou eu, somos nós, que pratica a palavra. Essa igreja influencia, essa igreja transforma, essa igreja ela adentra as portas do inferno, porque as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja que vive, que pratica a palavra do Senhor Jesus. Não adianta nos reunirmos todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, reuniões de homens, de mulheres, de oração, e não praticarmos a palavra no nosso dia a dia, e continuarmos com os nossos maus procedimentos. Não adianta escrever textos bonitos, não adianta apontar o defeito dos outros. Ó Senhor, essa aqui foi pega no próprio lado adulterando. Ó Senhor, esse aqui eu vi, tem não sei quantos milhões no apartamento dele. Ó, esse aqui comprou um triplex. Não adianta. Não é isso. É ter atitudes cristãs, demonstrando benevolência, misericórdia, graça, amor. É assim que nós vamos salvar vidas. É assim que nós vamos salvar os brasileiros, não o Brasil. É assim que nós vamos mudar a pátria dessas pessoas. É assim que nós vamos fazer com que esses cidadãos desse país se tornem também estrangeiros, peregrinos, aguardando a volta daquele que vai nos levar para a nossa verdadeira pátria. Sendo uma igreja verdadeira, uma igreja que pratica a palavra de Deus, uma igreja que tem bons procedimentos, ao qual a nossa própria consciência reconhece isso. Se assim fizermos, se assim entendermos e nos comportarmos, assim nós vamos conseguir combater. Uma igreja que pratica a palavra, ela é anômala, é uma anomalia no meio de tudo isso. É uma igreja que diz não. E lembre-se, quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição. O chamado não é para a catedral da família cristã. O chamado não é para a união das igrejas evangélicas de Imperatriz. O chamado é para você. Essa camisa que eu quero vestir e que você vista junto comigo, de praticante da palavra do Senhor, daquele que diz não para as coisas do mundo e vive cotidianamente as verdades de Cristo, a palavra de Deus. Assim nós vamos combater. Assim nós podemos acender uma luz e gerar esperança com o povo que está perdido sem esperança. Porque Jesus Cristo é a única esperança desta nação. É a única. É pegar o bonde que breve vai passar, levando para Jerusalém Celeste. É fazer com que todos adentrem essa arca, porque brevemente ela será levada, como no tempo de Noé. Que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos viver a palavra de Deus, sermos praticantes da palavra de Deus, e que Deus possa operar em nós a sua graça, o seu amor e a sua justiça. Toque nossos corações e produza em nós bênçãos na nossa vida. Amém? Amém? Eu queria agora fazer um convite a você. Eu queria que, eu não sei se você já viu como é que funciona, o Railton sabe disso. O Juninho esses dias foi lá fazer o alistamento dele. E geralmente a gente faz o alistamento e hoje em dia você escolhe se quer os normais